Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês o que é, na visão do BTG, dos especialistas ali de mercado do BTG, o melhor investimento para 2024. Claro, aqui eu preciso que você compreenda que na verdade ele trouxe um ramo de investimento bastante aberto, mas que eu vou tentar trazer para vocês algo bem específico, investimentos que eu particularmente tenho na minha carteira e considero realmente que são ótimos investimentos. Claro, você precisa compreender que também isso aqui não é uma indicação de investimento. Na verdade, você precisa enxergar isso como uma das tantas ferramentas que o mercado te dá para que você então alcance a liberdade financeira, para que você consiga bons rendimentos, inclusive muitos deles de forma mensal. E se você quer saber qual investimento é esse, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, a chamada aqui do Money Times basicamente é o produto que não pode faltar na sua carteira de investidor para 2024. Isso, claro, segundo o BTG. Créditos aqui para Juliana Caveira, tá bom? Nós temos aqui quem fez e basicamente ele coloca aqui de forma inicial um pouco dos Estados Unidos, um pouco do risco fiscal Brasil. Claro, nós precisamos compreender que o investimento ele não é alguma coisa solta. Você precisa compreender muitas vezes que a análise ela pode ser feita do micro, ou seja, da empresa ou do fundo que você estiver investindo, para o macro, ou seja, cenário de juros, por exemplo, o cenário de alta ou queda de commodities, e tudo isso pode ser feito. Mas alguns especialistas preferem fazer uma análise muito mais macro, muito olhando para juros, a curva de juros futuro, o quanto que o risco fiscal pode impactar ou não, quanto que as contas do Brasil vão fechar, se o PIB vai ser positivo, se vai ser negativo, vai ser neutro, enfim, existe essa possibilidade também, e depois que você analisa o macro, você então parte para o micro, vendo qual dessas decisões, qual desses cenários macro pode melhor beneficiar uma determinada empresa. Eu particularmente enxerguei aqui nesta entrevista que o BTG ele falou o seguinte, olha, eu tenho um cenário lá nos Estados Unidos que ele basicamente está melhorando muito a perspectiva na queda de juros, porque quando nós estávamos debatendo se a queda ela seria razoável, se ela seria rápida, se ela seria devagar, enfim, qual que seria o patamar de queda, muito ficou imaginando que talvez nós tivéssemos uma recessão, e na verdade essa recessão acabou não acontecendo. Quando essa recessão não aconteceu, as pessoas falaram, bem, então vai ser um momento extremamente turbulento. Também não parece que está sendo. E aí o que acontece? Existe aquela ideia do pouso suave. Basicamente é a ideia de que o avião está chegando, ao invés de ele vir com uma turbulência, ele bater no chão com muita força, ele consegue chegar bem devagarzinho na pista, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça para os passageiros. E esse é o ponto que eu particularmente enxergo que existe sim de positivo nos Estados Unidos. Os juros, que apesar de terem se mantido ali na casa de 5,5 ao ano, eu acredito sinceramente que essa curva tenderá a cair, tanto é que um dos nomes ali, uma das frases que se diz é que o Fed foi extremamente dovish, ou seja, foi extremamente otimista em relação à queda de juros, e eu particularmente concordo com tudo isso. Se olharmos agora um pouco mais para o Brasil, enxergarmos um pouco do quanto que o risco americano, os juros americanos afeta aqui dentro, você precisa entender que muito da nossa bolsa ainda está voltada para a exportação. A exportação é extremamente voltada ali para o dólar, você tem mercadorias negociadas em dólar, commodities em dólar, você tem efetivamente um juros que pode afetar esse tipo de demanda. Não só porque a demanda ela pode reduzir, já que estímulos que nós tínhamos para empreender e outras coisas, eles não estão mais presentes, porque os juros altos, eles acabam refreando essa questão de economia, essa questão de você empreender, mas, por outro lado, quando a gente enxerga, por exemplo, os juros americanos na atual situação, você pode imaginar, poxa, mas será que o Brasil ele vai ser realmente afetado? Alguns dados que eu tenho visto têm dito basicamente o seguinte, consumo básico não tem sido afetado. Agora, consumos discricionários, vamos dizer assim, consumos para investimento, têm sido sim bastante afetados. Tanto é que algumas commodities sofreram uma determinada queda nesses últimos tempos, e aqui eu vou tratar com vocês apenas do lingote ali do aço, tá bom? Foi uma commodity que caiu bastante nesses últimos tempos, por conta muito desse freio que nós tivemos na nossa economia e também na economia norte-americana, tá? Agora que você compreendeu basicamente esses cenários aqui, você pensa, tá, André, mas o que isso tem a ver com meus investimentos? E aqui é muito interessante. Quando você olha para investimentos, você tem que sempre atrelar o risco e o retorno que você pretende ter. E aqui o BTG, ele elegeu basicamente, eu posso até trazer vocês aqui, basicamente que o investimento que deve ser um dos melhores são as debêntures incentivadas.
E por que que ele basicamente elegeu aqui e trouxe alguns fundos ali que eles chamam de renda fixa de crédito privado? Porque aqui eles enxergaram o seguinte, olha, empresas que passaram por esse período extremamente conturbado emitiram algumas debêntures com alguns valores pré-fixados. Valores esses que hoje você já não está conseguindo mais encontrar. Então, algumas empresas emitiram, por exemplo, a CDI mais 2, a IPCA mais 8, IPCA mais 9. E o que acontece? Você não está mais conseguindo, tanto no mercado público, né, que seriam os títulos públicos, quanto no mercado privado, conquistar títulos com esta rentabilidade. E é exatamente por isso que a pré-fixação, ou seja, você já pré-contratar todo o fluxo ali de correção monetária, juros, tem sido bastante benéfico para esse tipo de investimento. Tanto é que alguns fundos que eu vou trazer logo mais para você, você vai perceber que os rendimentos mensais estão acima de 1% a mês. Significa que hoje você deve colocar algum desses em carteira? Calma, eu vou até deixar um card aqui no final para vocês, um vídeo que eu falo extremamente bem sobre como que funciona uma debênture incentivada. Então depois eu faço o convite para você dar uma olhada lá. Mas o que eu quero hoje que você compreenda é que debêntures incentivadas basicamente são dívidas de empresas, dívidas essas que estão atreladas ao setor específico de infraestrutura. Então muitas vezes nós estamos falando de saneamento, telecomunicações, algumas vezes petróleo, geração de energia, transmissão de energia e outros tantos. O que eu quero que você compreenda de todos esses setores é que você tem alguns que estão mais voltados para um, para outro, alguns são mais seguros, alguns são menos seguros, alguns que são alavancados, alguns que não são alavancados. Então você tem inúmeros fundos aqui, tá? Mas para que a gente trabalhe exatamente aqui alguns dos fundos que nós temos dentro da nossa bolsa de valores, eu vou trazer aqui você para a tela para dar uma olhada, por exemplo, aqui no BTG Pactual Dívida Infra, tá? Você pode até dar uma olhada aqui. Ele teve um dividend yield de quase 15% nesses últimos 12 meses, tá bom? É um fundo cotado aqui a R$ 91. E você deve estar se perguntando, tá, André, mas será que é um investimento tranquilo? E olha só que interessante, a gente consegue achar essa informação no relatório gerencial. Por quê? Quando nós olhamos aqui para o portfólio, você vai perceber que nós estamos distribuídos em saneamento, energia, telecomunicações, rodovias, iluminação pública, mobilidade, setores esses que ligados à infraestrutura e vendo ali as empresas que nós temos, você percebe que são investimentos bastante seguros, bastante interessantes para você avaliar se cabe ou não dentro da sua carteira. Só que aí, por exemplo, você pode ver esse daqui, que o BTG Infra é um fundo, vamos ver se eles colocam aqui o patrimônio, bem, aqui pelo menos no Status Invest eles não colocam, a gente pode buscar essa informação aqui no próprio relatório gerencial dele, e eles colocam aqui basicamente que o valor do patrimônio geral do fundo está aqui na casa de 1,1 bilhão, ou seja, é bastante coisa que nós temos aqui. Tanto é que você pode ver, olha só a distribuição de rating. Rating soberano. Rating soberano, se você quer saber exatamente, é o risco governo, tá? Então, risco soberano, basicamente, é risco governo. Nós temos muita coisa aqui. Então, se nós temos o governo na contraparte, qual é a chance, vamos dizer assim, de um calote? Qual é a chance de ele não pagar? É bastante baixa. E se você olhar no geral do portfólio, ó, duplo A mais uma vez, duplo A, mas aí, claro, negativo, neutro e negativo. Tem A simples, tem outros aqui, tá bom? Que fazem uma composição de 17%. E eles colocam aqui alguns giros que eles fizeram, ó, quem sai. Então, você tem que compreender que nesse mercado de renda fixa, mesmo que seja na questão de debêntures, você pode olhar, por exemplo, para um título que está pagando mais, está pagando menos, e você ganhar ou perder patrimônio na marcação a valor justo, vamos dizer, desse título. Porque todo título ele tem um valor final. Só que conforme a taxa for mais alta ou mais baixa, você consegue na taxa longa, olhando lá no final, ter hoje no valor presente esse título oscilando de valor. Tanto é que existe um bordão que diz o seguinte, que renda fixa muitas vezes não é fixa. Se você tiver na sua carteira, por exemplo, um título IPCA pré-fixado ou um Tesouro Selic pré-fixado, você vai perceber que esse título ora está valendo menos, ora está valendo mais. Então você tem que saber que a renda fixa nem sempre é fixa, apesar de o resultado final ser pré-contratado. Isso é muito importante você saber. E o que acontece? Quando você tem uma pré-marcação desses títulos, é interessante porque você consegue vislumbrar lá na frente quanto que será o valor total que você vai receber. E isso é muito legal nesse tipo de fundo. E falando de fundos, a gente pode olhar para um outro aqui, que é o Sparta Infra, basicamente é o Juro 11. Você pode perceber que ele está pagando 12% nesses últimos meses. E olhando aqui para o relatório gerencial, você tem basicamente aquela mesma ideia que eu mostrei para vocês. Olha só, alocação em portos, logística, mobilidade urbana, transmissão, rodovia. Esse setor aqui, ele é até interessante de a gente saber que ele se encaixa dentro aqui de infraestrutura, porque muitas vezes você pode imaginar que açúcar e álcool não estão realmente envolvidos nessa área, nem óleo e gás. Só que quando você pensa pela estrutura por detrás dessa vocação aqui de investimento, para esse tipo de investimento,
você compreende que você tem, por exemplo, uma tubulação que leva o gás, por exemplo, que é extraído ali nas bacias do Brasil e que são levados, por exemplo, para o interior ou para alguns outros lugares para a distribuição, ou mesmo até o açúcar e o álcool, você consegue ter essa mesma dinâmica, então é bastante interessante. Aí olhando aqui, ó, telecom, saneamento, geração de energia e um pouquinho em caixa, tá? Isso aqui não é um problema de ter caixa. Mas você consegue perceber nessa carteira em geral que você está aqui hoje muito mais exposto a saneamento e geração de energia, tá bom? Diferentemente de um outro fundo da casa, e aí eu até trago vocês aqui para o Sparta Infra também, que é o CDI I11, que ele está pagando hoje aqui 10%. Eu, particularmente, de todos esses, eu escolhi o CDI para compor a minha carteira. Por quê? Aqui eu preciso fazer um pequeno disclaimer para você extremamente importante. Quando eu pego o Juro 11 e o CDI 11, basicamente eles têm muita coisa de títulos da mesma empresa, até contratados na mesma época. E o que acontece? No regulamento do Juro 11, você pode chegar até 100% do patrimônio líquido, ou seja, você não pode alavancar. Já no CDI 11, você pode chegar até 200% do patrimônio líquido, ou seja, você pode alavancar o dobro do fundo. Hoje ele não está muito alavancado, isso é importante você saber, mas no regulamento existe essa permissão. E aqui já fica basicamente a ciência de que o Juro 11 não é que ele é menos arriscado, mas ele não permite alavancagem. Se esse é um problema para você, então você pode ficar de fora do fundo. Se a alavancagem não é um problema para você e você enxerga que a alavancagem pode sim trazer, considerando uma boa gestão, um bom retorno lá na frente, o CDI 11 pode ser uma boa estratégia. E falando, claro, do CDI 11, a gente pode passar aqui para aquele mesmo gráfico, e você percebe que aqui ele tem alguns setores diferentes. Então, olha só, papel e celulose, que não tinha lá atrás, indústria química, mobilidade urbana, portos também eles tinham, e olha só que interessante, lá nós tínhamos 38% de geração de energia, aqui já temos 20%, saneamento, lá tínhamos 10%, aqui já temos 11%, logística, que lá praticamente nem tinha, nós temos aqui 12%. Então, são carteiras que têm algumas coisas em comuns, mas depois que houve realmente o IPO de cada um e eles conseguiram cada qual ter a sua cara, você conseguiu ver um que foi para uma direção, o outro foi para outra, e isso é normal, porque o mercado de crédito não é que nem a bolsa de valores que você consegue toda hora lá estar negociando, é uma negociação fácil. É um pouco mais complicado, alguns títulos acabam nem tendo liquidez, então você tem que segurar esse papel por muito tempo ou de vez em quando você consegue negociar. E por conta dessa dificuldade de negociar, eu prefiro muito mais evitar comprar eu mesmo uma debenture, eu mesmo, por exemplo, um CRI ou um CRA, e gosto muito mais de deixar isso na mão de um gestor que vai, de uma certa maneira, conseguir dar liquidez para mim se eu quiser sair do fundo que eu estou investindo e não efetivamente daquele CRI, daquele CRA, daquela debênture incentivada. E aqui já fica uma pitadinha a mais para você, a cereja do bolo. Você precisa saber que os rendimentos, eles são isentos de imposto de renda. André, nenhuma novidade, porque os fundos imobiliários também são. Calma. Os fundos imobiliários, o ganho de capital é tributado em 20%. Já os fundos de infraestrutura, exatamente esse daqui de debêntures incentivadas, eles são isentos no ganho de capital. Ou seja, se eu coloquei 10 mil reais e eu tirei 12 mil reais, eu não pago nada. Por quê? É isento. E isso por conta do próprio incentivo que nós temos para essa questão da infraestrutura ser mais bem trabalhada aqui no Brasil, porque existe sim um déficit muito grande nesse setor. E claro, eu vou deixar aqui para vocês no final esse card falando sobre o setor de debêntures incentivadas, que eu acho que é bastante importante. E claro, querendo saber muito mais sobre investimento e ter algumas aulas e até um acompanhamento financeiro comigo, você pode dar uma olhada aqui na área de membros, que eu aposto que vai valer a pena. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.